Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, aqui mais uma vez para falar com vocês sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas medicinais, recados importantes para você. O primeiro deles, inscreva-se para receber a nossa newsletter. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica no link e se cadastre para receber a newsletter. Ao se cadastrar, você vai estar recebendo gratuitamente o nosso e-book Farmácia na Quitanda, que mostra para você como as plantas comuns da nossa alimentação, que podem ser encontradas na cozinha e na quitanda, têm importantes funções medicinais e podem ser utilizadas em vários tratamentos. Além disso, inscreva-se para participar da 4ª Semana Autor da Própria Saúde. Esse é o evento mais importante do nosso projeto, onde nós vamos poder conversar, dialogar e trocar muitas ideias, fazer várias reflexões sobre o universo das plantas medicinais, como utilizá-las da melhor maneira e como fazer com que elas transformem a nossa saúde, nossa realidade e a nossa vida. Participe comigo desse evento que é 100% online, você acompanha pela internet e é 100% gratuito. Clica no link que está aqui, faça seu cadastro e acompanhe a partir do dia 2 de abril. Começa a Semana Autor da Própria Saúde e eu espero por você lá. E ao fazer a sua inscrição, você vai chegar no nosso blog de lançamento, vai chegar numa área onde vão estar os vídeos. E o primeiro vídeo, a saudação de boas-vindas, já está lá para você com uma importante provocação. Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário lá na área de comentários desse blog, dessa área de vídeos. Eu quero que você deixe seu comentário lá, desce um pouquinho a página, você vai encontrar uma área de comentários, deixe lá a sua percepção, a sua opinião, as suas experiências com as plantas medicinais, para a gente começar esse diálogo. E a planta que eu vou falar hoje é uma planta que eu já falei nesse canal, já falei sobre ela, uma planta importantíssima, que tem uma história de uso incrível na medicina natural, principalmente na medicina ayurvédica, na medicina chinesa. No Brasil também as populações indígenas utilizam bastante essa planta e ela tem funções medicinais incríveis. E é muito legal porque essa foi uma das plantas que me motivou a pesquisar plantas medicinais. Quando eu descobri essa planta, quando eu descobri as propriedades medicinais dela, foi numa palestra sobre florais. E o terapeuta que estava dando a palestra, além de ser terapeuta floral, ele também era veterinário. E aí ele dizia, no meu consultório eu não uso soro antiofídico. Se um cachorro chega picado de cobra, eu salvo 100% dos cachorros utilizando extrato de erva-botão. E aí eu falei, caramba! Como assim o extrato de uma planta pode inibir o veneno de uma cobra sem necessidade de soro antiofídico? E foi aí que eu comecei a me aprofundar nas pesquisas sobre as plantas medicinais e hoje temos tanta informação sobre as plantas. Então gosto muito dessa planta e quero trazer informações mais atualizadas ainda do que do primeiro vídeo que a gente fez, que era um vídeo mais resumido. Dessa vez nós temos muita informação sobre a erva-botão e tenho certeza que você vai se impressionar com essa planta como eu me impressionei. Então, vamos às informações. O nome científico da erva-botão é Eclipta prostrata ou Eclipta alba. Esses dois nomes são sinônimos botânicos. A mesma planta, identificada por pesquisadores diferentes, recebeu nomes diferentes ou teve uma mudança na sua classificação e por isso ela pode atender por esses dois nomes, ou Eclipta prostrata ou Eclipta alba. E ela é uma planta muito comum no Brasil, a gente encontra ela com muita facilidade, nascendo em calçadas, em áreas úmidas, beiradas de estradas, jardins, talvez no canteiro da sua casa esteja nascendo essa planta hoje e ela é um medicamento fundamental que pode fazer a diferença na sua saúde em muitos sentidos. Essa plantinha comum no Brasil ela é conhecida também como surucuína, como erva lanceta. Ela tem vários nomes aí populares pelo Brasil e ela é bastante utilizada pelas populações indígenas na região norte brasileira. Os indígenas preparam um macerado com essa planta e tomam ela antes de entrar para caçar na floresta, para fazer suas incursões na mata. Porque caso eles sejam picados por cobra, eles não sofrem os efeitos do veneno e não morrem. Então, ela é uma planta que já de uma tradição popular, ela é muito utilizada. Mas não só aqui no Brasil, ela é conhecida e utilizada. Como eu disse, na medicina indiana e na medicina chinesa, ela é utilizada há muito tempo para tratar doenças como inflamações, hipertensão arterial, para controle do colesterol, para problemas cardíacos, até mesmo para tratar HIV, ela é utilizada e para muitas outras finalidades, ela é utilizada, amplamente utilizada na medicina tradicional em várias partes do mundo. Para começar, vamos falar da toxicidade dessa planta. É seguro usar erva-botão? Sim, é uma planta considerada segura para o uso humano. Algumas pesquisas demonstram que ela não altera padrões fisiológicos, hematológicos, não altera o comportamento, não causa diarreias, não causa vômito, dano neurológico, não causa nenhuma pesquisa que eu encontrei
demonstrou que ela tivesse alguma toxicidade que fosse relevante, que fosse significativa ou preocupante. Então fique tranquilo, você pode utilizar a erva botão, logicamente, dentro de padrões que são aceitáveis, né? Dentro de padrões que são seguros, né? Como é que eu vou preparar, então? Como é que eu vou utilizar essa planta, Daniel? Se você for fazer o chá dessa planta, você pode fazer de duas formas. O chá frio, que é você pegar a planta, picar a planta, colocar num copo ou num vasilhame qualquer e triturar essa planta, depois cobrir de água. Aguardar uns 5 minutos e você toma esse chá. É um chá por maceração a frio. A segunda forma de preparar o chá dessa planta é por infusão. Então você vai picar as folhas e os talos novos dela, vai colocar na xícara e vai derramar água fervente por cima. Abafa, aguarda 5 minutos e aí você pode coar e tomar esse chá. Quantas vezes por dia eu tomo? 1, 2, 3, 4 vezes ao dia esse chá. Depende da gravidade do problema que você vai tratar. Você pode tomar até 4 xícaras ao dia, isso sem risco à sua saúde. Crianças muito pequenas, abaixo de 1 ano, não devem fazer uso de plantas medicinais sem acompanhamento de um pediatra. Gestantes não devem fazer uso dessa planta também sem acompanhamento do seu médico, porque a gente não conhece o estado da gravidez e como isso pode se desenvolver. Pessoas que têm bradicardia, ou seja, batimentos cardíacos muito lentos, que têm insuficiência cardíaca, também devem tomar cuidado com essa planta, porque ela interfere na pressão arterial e na força de contração do coração, o que pode prejudicar pessoas que têm esse tipo de problema. Como antibacteriana, essa planta foi testada na Índia e a maioria das pesquisas que eu vou trazer para você foram realizadas na Índia, porque é onde essa planta é muito conhecida por conta da medicina ayurvédica. Na Índia, então, ela foi testada contra vários tipos de bactéria e ela teve bons resultados na maioria das bactérias, ela teve um excelente resultado em inibir o desenvolvimento desses micro-organismos. Todavia, com relação às bactérias do gênero Staphylococcus e com relação às bactérias do gênero Salmonella, ela teve uma ação muito mais eficiente, ela foi muito mais efetiva em inibir o desenvolvimento dessas bactérias. Mas, no geral, com as outras bactérias, ela também teve um resultado muito interessante. Uma outra pesquisa indiana demonstrou que o extrato dela produzido com água, por maceração, triturando ela na água, deixando descansar um pouco, teve uma baixíssima ação antibacteriana, ou seja, não foi eficiente em combater as bactérias. Mas o extrato alcoólico, ou seja, triturado e deixado descansar no álcool, esse extrato alcoólico teve uma ação muito eficiente em combater as bactérias. Logicamente porque o álcool é um extrator mais eficiente do que a água e retira mais princípios ativos da planta. E nesse caso, bactérias do gênero Escherichia, como a Escherichia coli, e do gênero Salmonella tiveram a planta demonstrou excelente resultado em inibir o seu desenvolvimento. Por essas pesquisas a gente percebe que a erva botão já é um importante antimicrobiano, né? Ele combate o desenvolvimento de várias bactérias. Um fator muito interessante que eu encontrei numa pesquisa realizada em Taiwan demonstrou que a erva botão, os extratos aquosos da erva botão, feito com água, o extrato com água da erva botão, teve uma excelente ação protetor solar, como protetor solar. Ela absorve os raios ultravioleta, tanto de padrão UVA quanto de padrão UVB. Ela absorve e evita os danos causados na pele. Então dá para desenvolver, né? É possível que daqui a algum tempo a gente tenha desenvolvido no mercado um filtro solar natural, sem todas aquelas toxinas que causam câncer na gente, um filtro solar natural à base de erva botão, inibindo a ação dos raios ultravioleta, por exemplo, inibindo o desenvolvimento de câncer de pele por conta da radiação solar. Ele protegeu as células de pele e ainda teve uma ação antioxidante muito importante, uma ação antioxidante melhor do que a vitamina C e melhor do que o ácido clorogênico. Como anti-inflamatória, essa planta foi testada na Índia em comparação com a indometacina e com a ciproheptadina. São 2 anti-inflamatórios comuns que fazem parte de medicamentos que você pode encontrar na farmácia. E comparativamente, o resultado dos extratos da erva botão foi bastante eficiente como anti-inflamatório, atingindo padrões quase iguais da indometacina e da ciproheptadina. O fator, né, o percentual de inibição do processo inflamatório que a erva botão trouxe foi na ordem de 35%, ou seja, ela reduziu em 35% o processo inflamatório. Como antialérgico, no caso de reações anafiláticas, né, que são aquelas reações exageradas alérgicas, sabe quando, por exemplo, você usa um produto na pele que você é alérgico e naquele momento causa um inchaço na hora, a boca fica inchada, os olhos ficam inchados naquele momento, uma abelha picou a sua testa e o olho incha, o rosto incha inteiro, aquela é uma reação
anafilática, uma reação alérgica exagerada. Nesses casos, a erva-botão demonstrou também uma atividade muito interessante em reduzir essa reação alérgica, em controlar os padrões alérgicos, reduzir as histaminas, que têm uma função importante nessa mediação alérgica, inclusive com resultados muito parecidos com a dexametasona. Já no caso do HIV, a gente disse que na medicina tradicional indiana, ele é utilizado para o controle do HIV, né, na medicina ayurvédica. Ele foi testado na Índia como inibidor do desenvolvimento do vírus HIV. Qual foi o resultado encontrado? A erva-botão, ela causou uma inibição de duas enzimas importantíssimas para a construção da estrutura do vírus. Ou seja, o vírus não consegue ficar ativado, ele não se ativa e com isso ele não consegue infectar outras células. Isso é uma ação muito importante da erva-botão. Então, se você tem HIV, saiba, os extratos da erva-botão, principalmente os ricos em vedelolactona, que é um princípio ativo muito importante dentro da estrutura da erva-botão, elas inibem tanto o HIV1 protease quanto o HIV1 integrase, que são duas enzimas importantíssimas para a ativação do vírus. Se essas duas enzimas não funcionam, se elas estão inativas, o vírus não consegue se ativar e assim não consegue infectar o organismo. Dessa forma, a gente comprova o que a medicina tradicional indiana já tem como prerrogativa. A erva-botão é excepcional como auxiliar no tratamento do HIV, inibindo o desenvolvimento do vírus. Sobre colesterol, a erva-botão também tem uma ação fantástica. Uma pesquisa indiana pegou animais de laboratório e deu uma alimentação rica em colesterol para eles. Então eles se alimentavam de gordura para que os níveis de colesterol realmente aumentassem. O grupo de animais que recebeu os extratos da erva-botão tiveram uma redução significativa nos triglicerídeos e no colesterol total. Então há uma ação efetiva da erva-botão no controle do colesterol. Uma outra pesquisa realizada na Coreia demonstrou que os extratos de erva-botão em animais que tinham taxas de colesterol muito elevadas chegou a causar 20% de redução na taxa de triglicerídeos. No colesterol total, a redução que ela causou foi entre 10% e 13,5%, ou seja, é um valor muito significativo de redução do colesterol total. No caso do colesterol LDL, que a gente vai considerar o colesterol ruim, aquele que é o colesterol leve, que pega as gorduras que estão sendo processadas pelo nosso organismo e leva para as artérias, aumentando o risco de doença coronariana, de arteriosclerose. Nesse caso, a redução foi entre 10% e 13% do colesterol LDL. Já no caso do HDL, que é o colesterol bom, aquele que a gente considera o colesterol bom, porque ele tira as gorduras das artérias e traz para as outras partes do organismo, reduzindo o risco de doença coronariana. Nesse caso, houve um aumento de 13% a 19% do colesterol HDL. Por fim, o uso da erva-botão, dos extratos da erva-botão, teve uma ação de reduzir em 30% o índice aterogênico, que é a chance que a pessoa tem de ter doença coronariana, de ter aterosclerose, de ter problemas desse tipo. Então, a redução foi na ordem de 30%. Por essas informações, a gente tem que a erva-botão é realmente um excelente medicamento para essas disfunções do colesterol, para as dislipidemias, e pode ajudar muito na prevenção de doenças cardiovasculares. Um outro fator importante que eu encontrei sobre a erva-botão, e que para mim foi uma novidade muito interessante, eu não conhecia essa função da planta, uma pesquisa indiana demonstrou que ela tem a ação de inibir a tripsina. E o que é tripsina? A tripsina é uma enzima que atua no nosso duodeno, degradando proteínas para que elas possam ser absorvidas na forma de aminoácidos pelo nosso organismo. Existem algumas doenças, alguns problemas que causam uma ação exagerada da tripsina. E quando você tem essa ação exagerada da tripsina, você acaba tendo algumas disfunções. Então dá para controlar a ação da tripsina através da erva-botão. E mesmo pessoas que precisam maneirar no consumo de proteínas ou que precisam reduzir aí o seu consumo de proteínas, o uso da erva-botão pode ajudar inibindo a tripsina no nosso duodeno. No controle da pressão arterial, a erva-botão também tem uma função muito importante. Uma pesquisa indiana feita com pacientes hipertensos, homens hipertensos, demonstrou o seguinte resultado. O uso do extrato causou uma redução de 17% na pressão arterial. Ou seja, para muitas pessoas já é um controle significativo da pressão arterial. Além disso, ela teve uma ação diurética muito importante. Ela aumentou em 34% a produção de urina. Ou seja, a pessoa urina mais
mais, elimina maior quantidade de líquidos. E nesse processo de eliminar mais líquidos, a pessoa passa a eliminar mais sódio. A erva botão aumentou a excreção de sódio em 24%. Então ela ajuda a controlar a pressão arterial, atua como diurético e reduz as taxas de sódio no organismo e por isso tem uma importante ação no controle da pressão arterial. Além desses resultados, essa mesma pesquisa também demonstrou que a erva botão também tem uma ação importante no controle do colesterol, dos triglicerídeos, como a gente já falou aqui também, mais uma pesquisa comprovando os mesmos resultados. Num outro trabalho realizado na Índia também, os extratos da erva botão causaram em animais hipertensos por conta da obesidade, esses animais tiveram o controle da sua hipertensão simplesmente com o uso dos extratos de erva botão. Por essas pesquisas a gente percebe o valor que a erva botão tem para pessoas que são hipertensas e existe uma legião gigantesca de pessoas hipertensas que normalmente estão arrancando a erva botão do jardim achando que é mato e poderiam estar controlando de maneira natural e sem efeitos colaterais a sua pressão arterial. Sobre a ação antiofídica dessa planta, a gente falou bastante que ela tem uma ação antiofídica já utilizada na Índia, utilizada pelas populações indígenas no Brasil, e uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstrou que a aplicação dos extratos de erva-botão tiveram uma ação inibitória do veneno de cascavel. Os animais do teste receberam o veneno de cascavel e receberam também a erva-botão. E como resultado, houve uma sobrevivência muito maior desses animais, ou seja, de todos os animais do teste que receberam essa carga de veneno de cascavel, apenas 2 morreram. E, de modo geral, todo o processo inflamatório e as consequências da administração desse veneno foram anuladas por conta da ação da erva-botão. Então, se você mora numa região que tem risco de ataque de serpente, de cobra, se esse risco é importante aí na sua região, cultive erva-botão, tenha erva-botão perto de você. Se você puder fazer os extratos de erva-botão, faça os extratos de erva-botão, tenha guardado para uma emergência. Se você sofrer uma picada de cobra, a chance de sobrevivência é muito maior se você estiver utilizando os extratos de erva-botão. Para reforçar esses resultados, uma pesquisa realizada na Tailândia com o veneno da cobra da terra da Malásia. Essa cobra é uma cobra venenosa, uma serpente venenosa, e causa grandes acidentes, grande número de acidentes nos países onde ela se desenvolve. E o resultado foi que, administrando extratos de erva-botão, a mortalidade dos animais foi reduzida entre 50% e 58%, ou seja, aumentou-se muito mais a sobrevivência dos animais comparativamente com aqueles que não receberam o extrato de erva-botão. E, de modo geral, todo o processo inflamatório causado pela picada da cobra foi inibido e reduzido drasticamente nos animais. Essas duas pesquisas nos mostram que realmente a erva-botão tem uma ação antiofídica muito importante. Se você quiser, pode utilizar junto com a erva-botão, você pode utilizar a erva de Santa Luzia, você pode utilizar o açafrão, que são plantas de fácil acesso, muito comuns também, e que tem ação antiofídica. Então esse pool de plantas, né, você colocando essas 3 plantas juntas no mesmo extrato, você vai ter um extrato antiofídico muito importante e com resultados excelentes, o que pode ser a diferença entre a vida e a morte, por exemplo, numa região de difícil acesso aos serviços de saúde. Sobre a sua capacidade hepatoprotetora, ou seja, protetora do fígado, a planta foi testada numa pesquisa realizada entre o Japão e a Alemanha. E nesse teste, os animais do teste foram injetados com tetracloreto de carbono, uma substância altamente destruidora para o fígado. E quando aqueles que receberam erva-botão tiveram uma proteção significativa do seu fígado, ou seja, a estrutura do fígado, seus padrões bioquímicos foram preservados pela planta e ainda houve uma estimulação da regeneração do fígado. A gente sempre fala que a erva-botão, no caso de cirrose, de lesão por hepatite, pessoas que têm doenças lesivas do fígado mesmo, a erva-botão é um potente protetor do fígado. Se você vai ter que tomar um medicamento, por exemplo, paracetamol, destrói o fígado. Então tome erva-botão também para evitar essas lesões. Ou outro medicamento qualquer. Uma pessoa que consome álcool exageradamente, uma pessoa que tem esteatose hepática, a erva-botão pode ser excelente, preservando os padrões do fígado, a saúde do fígado e ajudando na regeneração desse órgão tão importante no nosso organismo. Ainda uma pesquisa realizada na Coreia demonstrou que os extratos de erva-botão no fígado têm uma ação inibidora do desenvolvimento das células hepáticas estreladas. O que são as células hepáticas estreladas? As células hepáticas estreladas são as células que causam a fibrose hepática. Quando você tem uma lesão no fígado, em vez de nascer células do fígado de novo, nasce uma fibra
rígida, que não tem a mesma função que o fígado. Isso é fibrose hepática. Quando isso acontece muitas vezes e ocupa áreas muito grandes, o fígado fica prejudicado, ele perde parte da sua função. Quando você está tomando a erva-botão, ele evita que essas células que produzem a fibrose se manifestem, se desenvolvam. E aí você tem a chance de recuperar o seu fígado com exatamente as mesmas células que já fazem parte do fígado, o que melhora muito o problema de pessoas que têm uma tendência a desenvolver a fibrose hepática. Como protetor dos rins, também a erva-botão demonstrou excelentes resultados. Numa pesquisa realizada na Índia, verificou-se que em intoxicação dos rins causados por gentamicina é um antibiótico que provavelmente o médico pode te indicar a qualquer momento num processo de infecção, você vai na farmácia comprar um medicamento à base de gentamicina. E o que vai acontecer, um dos efeitos colaterais da gentamicina, pode olhar na bula dela, é a nefrotoxicidade, ou seja, ela causa uma intoxicação dos rins e causa uma perda da função renal. Então esse antibiótico químico foi utilizado como modelo para esse experimento. E a administração da erva-botão evitou a nefrotoxicidade, ou seja, evitou a intoxicação dos rins e recuperou, garantiu a qualidade dos padrões bioquímicos do rim. Como antidiabética, a erva-botão também tem utilidade. Uma pesquisa indiana verificou que o uso do extrato de erva-botão pelo prazo de 60 dias causou uma redução significativa na glicemia, baixando de 370 para 117 a glicemia. Além desse resultado muito expressivo no controle da glicemia, houve uma redução muito significativa na hemoglobina glicada e houve também uma redução da quebra de açúcares mais complexos em glicose, que vai ser utilizada pelo organismo, ou seja, os açúcares não eram quebrados e por isso a glicose não ia para a corrente sanguínea e isso ajuda a controlar também a glicemia. Então, por esses três fatores, por reduzir a glicação da hemoglobina, por reduzir a quebra dos açúcares complexos para a produção de açúcares mais simples e por conta desse resultado da redução da glicemia, que nessa pesquisa demonstrou uma redução de 370 para 117, a gente tem a erva-botão também como um auxiliar importante nos tratamentos da glicemia. Protegendo o estômago também, a erva-botão foi excelente. Uma pesquisa indiana demonstrou que animais do teste passaram por um processo chamado restrição a frio. O que significa isso? Para causar úlcera nervosa nos animais, ou seja, para causar um processo de úlcera nervosa nos animais, eles são enrolados em papel filme e são deixados na geladeira durante 24 horas. E aí, por conta desse estresse que eles passam, no estômago deles aparecem várias feridas, várias úlceras. Nesse caso, a erva-botão foi testada e os animais foram administrados antes de entrar na geladeira, receberam a administração dos extratos de erva-botão. Depois, eles foram embalados, colocados na geladeira. Quando esses animais foi verificado o estômago deles, não havia lesão gástrica. Ou seja, no caso de gastrite nervosa, né, que muita gente sofre por conta das rotinas do dia a dia, as pessoas sofrem de gastrite nervosa. Nos casos de gastrite nervosa, a erva-botão é um excelente medicamento, evitando as lesões na parede do estômago. No caso do dano no tecido cerebral, então as pessoas podem sofrer de isquemia cerebral. O que é isso? Um vaso no seu cérebro, ele sofre uma obstrução e ali não passa mais sangue. Aquele trecho que ele deveria alimentar de sangue acaba morrendo ou acaba tendo uma lesão neurológica por ficar um período sem oxigenação e sem alimento, a morte das células cerebrais. Depois há um período de reperfusão, ou seja, ele volta a circular sangue ali e aí a gente consegue ver onde aconteceu, o que aconteceu de lesão naquela área. Animais que foram tratados previamente com erva-botão antes da isquemia e depois tiveram a isquemia causada em laboratório, tiveram lesões muito menores, tiveram uma preservação do tecido do cérebro muito maior do que aqueles que não receberam erva-botão. Além disso, o infarto cerebral, a lesão causada na área do cérebro, foi muito menor nos animais que receberam erva-botão. E as consequências posteriores, né, foram muito menores também. O resultado do uso da erva-botão, neste caso, foi muito parecido com o da quercetina, que é um medicamento convencional que pode ser utilizado nesses casos também. Então, para a prevenção dos danos causados por AVC ou pela isquemia cerebral, a erva-botão é um excelente medicamento. Agora, uma informação muito importante é no caso das doenças degenerativas do cérebro, principalmente no caso de Alzheimer.
Quando a pessoa tem Alzheimer, o que falta no cérebro dela? Falta um neurotransmissor muito importante chamado acetilcolina. Quando a acetilcolina falha, a gente perde a memória, a gente não consegue aprender, a gente não fixa a nossa memória. Essa pesquisa demonstrou que a erva botão aumentou de 9 a 12% a quantidade de acetilcolina no cérebro, o que melhora muito a saúde neurológica de pessoas que têm Alzheimer. Os medicamentos que uma pessoa toma quando tem Alzheimer justamente são para aumentar a acetilcolina. E a erva botão teve um resultado nessa pesquisa, aumentando de 9 a 12% a disponibilidade de acetilcolina, além de inibir danos oxidativos às células cerebrais. Complementarmente a esse resultado, uma pesquisa realizada na Burkina Faso demonstrou que a erva botão tem uma ação inibidora da acetilcolinesterase. O que é acetilcolinesterase? É justamente a enzima que destrói a acetilcolina. O seu cérebro produz acetilcolina e a acetilcolinesterase vai lá e destrói a acetilcolina para controlar os níveis de acetilcolina. Só que quando você tem Alzheimer, você não pode deixar a acetilcolinesterase destruir a acetilcolina, porque você precisa de mais acetilcolina. E a erva botão, além de aumentar a disponibilidade de acetilcolina, ela reduz a ação da acetilcolinesterase, o que melhora, tem a capacidade de melhorar a condição neurológica de pessoas, por exemplo, com Alzheimer. Ainda como antidepressivo, essa planta foi testada numa pesquisa indiana e ela foi comparada com 2 medicamentos antidepressivos muito utilizados. Um é a fluoxetina, o outro a imipramina. E nessa comparação de ação, a erva botão teve uma ação antidepressiva parecida com a desses 2 medicamentos convencionais. Não foi tão eficiente quanto esses 2 medicamentos que já são muito utilizados no mercado. São 2 medicamentos químicos muito utilizados no mercado. Mas ela teve uma ação antidepressiva significativa e vale muito a pena, de repente, incluir a erva botão num tratamento antidepressivo. No sistema cardiovascular, mais exatamente no nosso coração, a erva botão também tem uma ação muito interessante. Ela é inibidora da atividade cardíaca. O que isso significa? Quando foi testado na Índia, nessa pesquisa, os animais receberam os extratos da erva botão. Qual foi o resultado obtido? O coração, ele teve redução da sua frequência cardíaca, então, né, o coração está lá batendo. Com a erva botão, ele batia mais devagar. Então, pessoas que têm taquicardia, que têm arritmia cardíaca, podem, de repente, se valer da erva botão para controlar essa aceleração do coração. Além disso, ele reduziu a força de contração do coração, o quanto o coração comprime e volta. E nesse processo de inibir a contração do coração, ele reduziu o volume de sangue que sai do coração para ser distribuído pelo corpo. Então, qual foi a ação da erva botão? Redução da frequência cardíaca, redução da força de contração do coração e redução da saída de sangue, né, do volume de sangue que sai do coração. Por esse motivo, pessoas que têm hipotensão, pessoas que têm bradicardia ou pessoas que têm insuficiência cardíaca devem ter muito cuidado no uso da erva botão, pois pode piorar esse quadro. Já pessoas que sofrem de taquicardia ou que sofrem de hipertensão arterial, essa planta pode ajudar no controle desse problema. Agora, para mim, uma informação que é muito importante. Várias pessoas me procuram pedindo informação sobre como tratar osteoporose, como tratar essa degeneração dos ossos que causa enfraquecimento dos ossos e as pessoas acabam tendo lesões na bacia, na cabeça do fêmur, principalmente na terceira idade, principalmente mulheres na menopausa. E saiba que a erva botão tem efeitos excepcionais para combater a osteoporose. É importante você entender que para a formação de osso, nós temos, para a estrutura dos nossos ossos, a gente tem os osteoblastos, que são células que formam a estrutura óssea. Eles vão construir osso na gente. E a gente tem os osteoclastros, que tiram cálcio dos ossos e mandam para a corrente sanguínea. Então, os osteoblastos constroem osso e os osteoclastros retiram cálcio dos ossos. Quando a gente tem osteoporose, a gente tem menor ação dos osteoblastos, que são aqueles que constroem osso. E a gente tem maior ação dos osteoclastros, que tiram cálcio dos ossos. Na ação da erva botão, o que ela faz? Ela aumentou em 140%, comparativamente com um grupo que não tomou a erva botão, ela aumentou em 140% a formação de osteoblastos primários,
que são os construtores dos ossos, a primeira fase da construção dos ossos. E isso melhora muito a formação e a constituição dos ossos. Então, se a pessoa já está num processo de osteoporose, ou você já sabe que na sua família existe tendência a desenvolver osteoporose, tomar a erva-botão vai evitar o surgimento desse problema ou o agravamento desse problema, porque vai estimular a formação óssea. Já numa pesquisa coreana, foi isolado da erva-botão 3 princípios ativos, e os 3 foram testados na estimulação da formação de novos osteoblastos, para construção óssea. E os 3 princípios ativos testados tiveram excelente resultado, aumentando a formação dos osteoblastos e, consequentemente, aumentando a constituição, a formação de novas estruturas ósseas, evitando o processo da osteoporose. Então, se você sofre hoje de osteoporose, tenha a erva-botão como um grande aliado nas suas mãos. Por fim, vamos falar sobre a ação da erva-botão no caso de câncer. E a primeira pesquisa que eu trago é uma pesquisa chinesa. Demonstra que, no caso de células de câncer do fígado humano em laboratório, foi testado os extratos de erva-botão. E houve uma inibição do desenvolvimento dessas células, ou seja, elas não se desenvolviam, não se proliferavam, não cresciam em laboratório por conta da ação da erva-botão. Então já demonstra que ela tem uma ação antiproliferativa em células tumorais. Ainda uma segunda pesquisa realizada na Índia demonstrou que em laboratório também, células humanas de câncer humano, testadas em laboratório, vários tipos de câncer humano, os extratos da erva-botão demonstraram uma ação antiproliferativa, ou seja, as células não se duplicam, não crescem, o tumor não se desenvolve em laboratório. Uma ação apoptótica, o que significa as células de câncer entram em colapso e elas se autodigerem, se destruindo, morrendo. E teve uma ação anti-metástase, ou seja, evitava a migração dessas células de um lugar para outro, o que pode ser muito importante no tratamento do câncer, evitando a metástase. Por fim, uma pesquisa tailandesa demonstrou que os extratos de erva-botão, também testado com células de câncer humano em laboratório, reduziram significativamente a migração dessas células, ou seja, elas não saem de onde estão e vão para outro lugar, o que comprova a ação antimetástase dessa planta. Além disso, ela evitou em 50%, ela reduziu em 50% a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos em volta do câncer para alimentar o câncer. Quanto menos a gente alimenta o câncer, menos ele se desenvolve. E a erva-botão teve uma ação de evitar a formação desses vasos sanguíneos que vão alimentar o tumor. Logicamente, essas 3 pesquisas foram realizadas em laboratório, não foram testadas nem em animais, nem foram testadas em humanos, foram em placas de vidro, onde as células foram cultivadas e os extratos foram aplicados. Mas, de modo geral, já se tem uma perspectiva de que essa planta pode, no futuro, vir a se tornar um grande medicamento no combate e no controle ao câncer. Fica aqui essa informação sobre a erva-botão. Essa foi a erva-botão, e eu espero que você tenha gostado dessas informações, se você tenha curtido esse vídeo. Se você achou legal, achou bom, achou importante essa informação, dá um like pra gente, dá um joinha aqui nesse vídeo pra gente saber que o vídeo chegou até você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão se inscrever, clica no sininho do lado dele pra receber as nossas notificações. E se você achou importante essas informações e sabe de alguém que pode se beneficiar do uso da erva-botão, dentro dessas inúmeras atividades medicinais que ela tem, compartilhe o link desse vídeo. Mande pelo WhatsApp, mande pelo Facebook, mande por e-mail, mas faça esse vídeo correr o mundo, faça correr o maior número de pessoas para que eles também possam conhecer os benefícios das plantas medicinais e assim se tornarem também autores da própria saúde. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo e estejamos juntos no próximo vídeo, aqui no canal Autor da Própria Saúde.